Sabe aquele momento em que tudo vira de cabeça para baixo? É exatamente aí que a nossa história de hoje começa. A gente vai ver como o maior herói de uma nação se torna, da noite para o dia, o inimigo público número 1. Essa é a jornada de Davi, o cara que derrubou um gigante, mas que agora ele é um fugitivo, caçado pelo próprio rei que ele um dia jurou proteger. Olha só que loucura. De um lado, a gente tem Davi, o herói, o matador de Golias, o comandante de exércitos aclamado por todo o mundo. Do outro, Davi, o fugitivo, caçado, fugindo de casa sem ter para onde ir. É uma queda vertiginosa. E é bem aqui, nesse ponto de virada, que a nossa análise começa, quando o maior campeão do reino se transforma no homem mais procurado de todos. E a fuga começa, no meio da noite, no silêncio. E o primeiro instinto dele, sabe qual é? Não é juntar um exército, não é procurar aliados políticos. Não. Ele vai buscar refúgio espiritual. E ele procura a única pessoa que talvez pudesse entender o que estava acontecendo: o profeta Samuel, o homem que conhecia o seu verdadeiro destino. Tenta imaginar essa cena. Davi chega em Naiote, onde Samuel estava, e ele está um caco, exausto, desesperado, a roupa coberta de poeira da estrada, os olhos, sabe, aqueles olhos de quem não dorme, de quem está com medo, e com a voz falhando, ele desabafa. Conta tudo para o Zélio profeta sobre a trama de Saul. É mais que um relato, é um grito de socorro. E é aqui que a coisa fica simplesmente bizarra. De um jeito sobrenatural mesmo. Saul, furioso, manda um grupo de soldados para prender Davi. Mas quando os caras chegam lá, algo acontece. Eles não sacam as espadas, eles começam a profetizar, completamente tomados por uma força que eles não controlam. Saul não acredita, manda um segundo grupo. Acontece a mesma coisa. Aí, no auge da raiva, ele decide ir pessoalmente. E o que acontece com Saul? Adivinha? Ele também é dominado pelo Espírito de Deus. O caçador é completamente desarmado, não por uma lâmina, mas por algo muito, muito maior. Mas olha, mesmo com essa proteção divina, a situação de Davi ainda é desesperadora. Ele não está seguro de verdade. E essa fuga toda cobra um preço pessoal, um preço altíssimo. E a gente vê isso de perto no reencontro dele com o melhor amigo, Jonatas, o filho do próprio Saul. Dá para sentir o desespero na voz de Davi, né? O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime para que seu pai queira me matar? Ele simplesmente não entende. E ali, no meio de um campo, quase no pôr do sol, esses dois amigos fazem um pacto. Eles renovam a aliança deles com lágrimas, com dor. E Jonatas promete lealdade a Davi, mesmo sabendo que isso significava abrir mão do trono que, por direito de nascença, seria dele. É de arrepiar. A partir daqui, a gente vê a queda de Davi se acelerar de um jeito bem triste. Primeiro, ele chega em Nob, morrendo de fome, e mente para o sacerdote Aimeleque para conseguir comida. E não era qualquer comida. Era o pão sagrado que só os sacerdotes podiam comer. Um ato de puro desespero. Depois, ele pega a espada de Golias. Pensa nisso. O símbolo da sua maior vitória agora é só uma ferramenta para fugir. E o fundo do poço? Ele foge para Gate. Sim, a cidade natal do Golias. E para não ser reconhecido, o grande herói de Israel se humilha. Ele finge ser louco, deixando a saliva escorrer pela barba, rabiscando os portões. É uma imagem devastadora. Então ele está sozinho, humilhado, sem rumo. Davi vai se esconder numa caverna, a caverna de Adulão. E parece o fim da linha, né? O ponto mais baixo da vida dele. Mas é justamente ali, na escuridão, que algo totalmente inesperado começa a acontecer. 400. Esse é o número de pessoas que começam a chegar na caverna para se juntar a ele. Mas não era nenhum exército de elite. Longe disso. Eram os excluídos, os marginalizados de Israel. Gente endividada fugindo de credor, gente que estava de saco cheio do governo de Saul, gente aflita que não tinha mais para onde ir. Basicamente, um bando de gente sem esperança que olhou para um fugitivo e viu nele a sua única esperança. E é ali, naquela caverna escura, que a transformação acontece. O fugitivo solitário se torna um líder, um capitão para o sem esperança. Ele forma ali o seu primeiro exército. E a primeira atitude dele como líder, olha que interessante, não foi planejar um ataque, uma vingança. Foi levar os pais dele para um lugar seguro em Moabe, mostrando que, mesmo no meio daquele caos todo, a família ainda vinha em primeiro lugar. Só que, enquanto Davi está lá, formando essa nova comunidade na caverna, a paranoia de Saul, ela explode, ela atinge um nível assustador. A notícia de que o sacerdote Aimeleque ajudou Davi chega até o rei, e a reação dele
é simplesmente brutal. Mais de 80, 85, para ser mais exato. Esse é o número de sacerdotes que Saul, o rei, manda matar. 85 homens de Deus. E o crime deles? Qual foi o grande crime? Mostrar compaixão. Dar pão e uma espada para um homem com fome e desesperado. É inacreditável. E não parou por aí. A cidade inteira de Nob foi destruída. Homens, mulheres, crianças, o chão manchado de sangue inocente. O preço da compaixão foi o extermínio. E o contraste aqui é brutal, né? De um lado, Davi, o fugitivo, protegendo os oprimidos. Do outro, Saul, o rei, massacrando os servos de Deus. É chocante. A caçada, claro, continua. Só que agora Davi não está mais sozinho. E mesmo sendo o homem mais procurado do reino, o alvo principal, ele simplesmente não consegue deixar de agir como um protetor. O instinto dele ainda é defender Israel. Ele fica sabendo que os filisteus estão atacando uma cidade chamada Keila. E agora, o que ele faz? Se ele for ajudar, ele vai basicamente gritar para o Saul onde ele está. É arriscar tudo. Mas, antes de decidir, ele consulta a Deus. E a resposta vem: vai, você vai salvar a cidade. E assim, contra todas as chances, Davi e seu bando de desajustados marcham e se tornam os heróis, os libertadores de Keila. E aí fica a grande pergunta, né? Depois de arriscar a própria pele para salvar a cidade, será que o povo de Keila vai finalmente dar um refúgio seguro para Davi? Será que a gratidão vai ser maior do que o medo que eles sentem do rei Saul? A resposta de Deus vem e é um soco no estômago. Eles vão te entregar. O povo de Keila, por medo, o trairia. Que lição dura. Davi arriscou tudo, mas aprendeu da pior forma que a lealdade humana é frágil, especialmente quando o medo aperta. A segurança dele não viria dos homens. E lá vai ele de novo, fugindo, mas agora com 600 homens, se embrenhando no deserto. E a vida vira esse jogo de gato e rato sem fim. A perseguição é implacável. Tenta imaginar a tensão. Todo dia os soldados de Saul vasculhando as montanhas. Todo dia, Davi e seus homens se movendo de uma caverna para outra, de uma fortaleza para outra. Sem descanso, é um desgaste constante. Até que chega o dia final. O exército de Saul finalmente os encurrala numa montanha. É isso, o clímax da perseguição. O exército de Saul cercando a montanha por todos os lados. Não tem mais para onde correr. O círculo está se fechando. O coração dos homens de Davi deve estar batendo como um tambor de guerra. O silêncio no deserto é total. O fim parece inevitável. De um lado, o fim, inevitável. O exército de Saul avançando, sem escapatória. Mas do outro, o inesperado. No último segundo, quando a esperança já tinha acabado, um mensageiro chega esbaforido gritando para o rei: "Corre, rei! Os filisteus invadiram o país!" E assim, do nada, Saul é obrigado a largar tudo e ir defender a fronteira. O cerco simplesmente se desfaz. E aquele lugar, aquele momento, ganha um nome para sempre na história. Sela Hamalekot, que em hebraico significa a rocha da separação ou a rocha da fuga. Foi ali, no limite entre a vida e a morte, que Davi aprendeu, talvez, a lição mais importante de toda essa jornada. A proteção dele não vinha da sua espada, nem da caverna, nem dos seus homens. Vinha de uma intervenção divina, algo que ele não podia prever nem controlar. Ok, o perigo imediato passou. Mas a ameaça de Saul continua ali, pairando no ar, e a grande questão que fica é: até quando? Até quando Davi vai continuar fugindo? Será que vai chegar uma hora em que ele vai ter que parar de correr e finalmente bater de frente com um rei que quer a cabeça dele? O confronto parece cada vez mais inevitável. Mas quando ele acontecer, não vai ser só uma batalha de exércitos, de espadas. Vai ser um teste de caráter, um teste para o coração de Davi. E as decisões que ele vai tomar a partir de agora vão definir não só o destino dele, mas o futuro de toda a nação. A gente vai ver isso na nossa próxima análise. A perseguição deu uma pausa, mas a verdadeira aprovação, essa tá só começando.